Meus irmãos, bom dia. Nesta manhã eu estou aqui para fazer mais um dia a oração da família. Então, meus irmãos, o Senhor me deu a palavra em Jeremias 32, a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. O Senhor aqui, Ele nos fala de restauração. Ele nos fala também das nossas guerras, das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E nos fala que por causa do pecado, por causa de toda a nossa desobediência, por causa de adoração a outros deuses, a idolatria, então, como todos sabemos, Deus, Ele abomina a idolatria, a adoração a outros deuses. Então, por causa desse pecado, nós somos postos a ataques espirituais, a perseguições espirituais, a desequilíbrios familiares. O que deixa bem claro a palavra é que por causa dessa desobediência, muitas vezes somos apreendidos em redes tecidas por espíritos imundos, pelo reino das trevas, por Satanás. Então hoje, nessa manhã, o Senhor nos chama a uma restauração, a uma análise do que nós temos vivido, do que nós temos pregado para os nossos filhos em casa, porque nós podemos fazer a leitura da palavra em casa, nos reunir em família e ensinar nossos filhos a servir ao Senhor, e também cada qual que vá à sua igreja, à sua congregação para orar com seus irmãos, aonde vocês escolherem, porque aqui não faz acepção de igreja, porém a gente pede que observem a palavra, que estudem na palavra. O Senhor também fala que após toda essa guerra, nós também temos uma herança, e essa herança vem através do nosso Mestre Jesus, do sacrifício de sangue dele. Então, que através da nossa fé em Jesus, da nossa busca pela palavra de Deus, nós temos direito de ter as nossas herdades nessa terra, tanto na parte da nossa terra, quanto na parte celestial. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, o Senhor nos convida a fazer uma restauração familiar, uma restauração familiar dentro de casa, familiar com os nossos companheiros de jornada na rua, no trabalho, e familiar, principalmente com Ele, com o reino dele, uma restauração na nossa aliança com o Pai, com a nossa família celestial e também com a nossa família global, que nós possamos restaurar as nossas alianças, restaurar a paz, para que a bênção do Senhor desça sobre nós, que nós possamos herdar a nossa herança, tanto na terra quanto no espiritual. Porque para herdar essa herança é necessário que a gente faça restauração no nosso interior, na nossa mente, no nosso caráter, nos princípios éticos, morais, espirituais, sentimentais, não só de uma pessoa, de uma igreja, de uma congregação, mas de todas as nações. Que nós possamos fazer uma restauração de sentimentos, de pensamentos, de observância na palavra de Deus, de observância na vontade de Deus, da vontade dele, porque nós vivemos na escolha de fazer a nossa própria vontade, e não é para isso que viemos à Terra. Deus criou Adão e Eva e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Por quê? Porque ele queria muitos adoradores, né? Ele criou o homem para adorá-lo. Então, que nós possamos observar a palavra do Senhor, buscar vivenciar aquilo que Ele tem para nós.
ensinar aos nossos filhos, voltar aos nossos tempos antigos para lembrar os exemplos de restauração, o exemplo de respeito, o exemplo de criação de uma família edificada dentro de princípios de respeito, princípios bíblicos. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama nesta palavra a observar que as pelejas, elas vêm, e Ele até permite que os exércitos contrários, os exércitos do mal, nos destruam por causa da nossa desobediência, por causa da adoração a deuses estranhos, por causa da afronta que a terra faz contra os princípios do Senhor, contra os ensinamentos dele. Então, se nós começarmos a restaurar a nossa moral cristã, restaurar a nossa moral, a nossa ética, restaurar os nossos princípios bíblicos, a terra será edificada na rocha que é Jesus, e nós poderemos gozar da nossa herança na terra e no